Neste domingo, cristãos do mundo inteiro celebram a Páscoa. Ela celebra a libertação do pecado através do sacrifício de Jesus Cristo. E você sabe quando e como surgiu a comemoração da Páscoa da forma que conhecemos hoje? Qual a relação entre Páscoa, coelho e ovos de chocolate? A resposta você acompanha a partir de agora. Eles são grandes, pequenos, em vários formatos e atendem a todos os gostos. Os ovos de Páscoa são a pedida para essa época do ano. Números da Associação Brasileira das Indústrias de Chocolate em 2010 apontam um aumento de até 25% nas vendas em relação ao mesmo período do ano passado. Mas, em meio a tanto chocolate e tantas guloseimas, fica difícil voltar a atenção para o real significado deste feriado. Frente a isto, fizemos uma enquete. Nela queremos saber qual o verdadeiro significado da Páscoa para as pessoas. Para mim significa a ressurreição de Cristo, né? Está ligada à morte e ressurreição de Jesus Cristo. Páscoa, o próprio nome já diz, Páscoa, passagem, né? Acho que é uma transformação, uma oportunidade que a pessoa tem de rever o que passou, as coisas boas, continuar fazendo coisa boa, o que fez de mal, esquecer. Paz, amor, harmonia, tá? Momento para reflexão, para a pessoa analisar o que está sendo feito durante esses 40 dias, você analisa o que você faz o ano inteiro, né? Para você chegar no dia de Páscoa e saber que você está em paz com Deus. Dia também que a Nossa Senhora, que é a nossa Mãe Maria Santíssima, ela quanto sofreu por ele. Para você, o que significa a Páscoa? A Páscoa para mim significa vida nova e ressurreição. Páscoa para mim é um momento de paz e amor entre a família. E hoje em dia, pena que muita gente hoje não vê esse significado, né? Só pensa em comer chocolate. O que você pensa? Comer chocolate é sempre bom, né? Mas a Páscoa, assim, é o momento que a gente comemora mesmo, ficar junto com a família, curtir tudo. Para mim, a Páscoa é a ressurreição de Cristo. É uma época muito importante e especial para todo mundo. Uma pena que hoje em dia muita gente esqueceu disso, só pensa em consumir o verdadeiro significado. De Páscoa, em festa, mas o verdadeiro significado está ficando esquecido, né? Mas e o verdadeiro significado? E a ligação Páscoa, coelho e ovos de Páscoa? De onde vem? O pastor Carlos Augusto Fernandes, da Igreja Batista Nacional, em entrevista contou à nossa equipe um pouco da história que deu origem à Páscoa e também do elo de ligação dos símbolos pascuais dentro da mesma. Quando Deus, na iminência dele tirar o povo de Israel do Egito, na 10ª praga, a Bíblia fala sobre as 10 pragas que veio sobre o Egito. Nessa última praga, Deus disse que estaria exterminando todos os primogênitos ali no Egito. E Deus então, ele fala para Moisés, instituindo a Páscoa, dizendo que era necessário que ele matasse um cordeiro. Esse cordeiro ele teria que ser perfeito. Mas para nós entendermos melhor, eu até queria explicar para você que essa palavra Páscoa, o significado da palavra Páscoa quer dizer passar por cima ou saltar, que foi o que aconteceu. Quando Deus então envia aquele anjo de morte para que atingisse os primogênitos naquela nação, o povo de Israel, Deus os orientou para que do sangue daquele cordeiro, eles colocassem sobre os umbrais da porta de cada casa. E o que aconteceu? Aquele anjo passava e quando ele via a marca do sangue do cordeiro nos umbrais de cada casa, aquele anjo passava por cima. Por isso que a palavra Páscoa significa passar por cima, ou saltar, ou passar por cima. E os primogênitos, inclusive o filho de Faraó, foi atingido diretamente por essa última praga, que foi a morte que veio sobre o povo egípcio. Mas a partir de que momento a Páscoa começou a ser como os cristãos conhecem hoje? É interessante que nós vamos ver o próprio Jesus, por ser judeu, ele celebrando a Páscoa. Já prestes à sua paixão,
quando ele diz que ali reúne com os discípulos, ele diz que no meio daqueles ali havia um traidor. É interessante que ele, como cidadão judeu, ele mesmo manda que os seus discípulos preparem a Páscoa. Nós vamos observar que quando Deus disse para Moisés que era para ele pegar um cordeiro perfeito, nós vamos observar João Batista, quando Jesus vai passando, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós vamos ver posteriormente o próprio Deus, através de Jesus, dizendo: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse perecer, lá de João 3,16, também está se referindo à morte, para que não morra eternamente. Não morra, para que não pereça, para que não se perca. Nós, como cristãos, a partir dali então, nós passamos, a partir do sacrifício de Jesus, do Cordeiro que foi morto, para a remissão do pecado da humanidade. A igreja primitiva, então, a partir dali, ela passa, né, os apóstolos, a igreja, ela passa então a celebrar a Páscoa de uma forma, eu não diria diferente, mas a história da Páscoa não ficou tão somente dentro de uma cultura judaica, mas dentro do cristianismo. Qual seria então a relação do coelho e do ovo com a Páscoa? Na realidade, nós podemos observar que tanto o coelho como o ovo, isso parte de algumas culturas. Isso está dentro da mitologia de alguns povos. Por exemplo, se nós formos observar, os chineses, por exemplo, eles, não só os chineses, mas os povos, em um certo período da história, eles associaram, na realidade, o coelho, o ovo, porque quando se fala de ovo, né, está se falando de vida, né? Nós observamos isso, que quando uma ave, quando ela ela coloca aquele ovo ali tem uma vida. Então, quando se fala de ovo, se fala de vida. A questão do coelho é por ele ser um animal que reproduz, né? É pela forma como que ele reproduz tão rapidamente. Então, veja bem, na realidade, o ovo e o coelho, ele não tem muito a ver com a história do cristianismo. Ele faz mais parte da história de alguns povos, de algumas mitologias. Mas foi só a partir do século XIX que o chocolate veio se associar à Páscoa, com ovos e coelhos, para presentear os parentes e amigos. E a partir daí, muitos perderam o verdadeiro sentido da data e passaram a pensar apenas no consumismo. Então, hoje, quando se fala de Páscoa, se lembra do ovo. Se lembra do ovo que eu tenho que comprar, do chocolate, né, que nós temos que comprar, mas na realidade se tornou algo, um objeto de comércio, e não tem se falado realmente. E o que nós vemos? E nós vemos uma desigualdade, né, porque cristianismo, quando se fala de cristianismo, ela é uma religião que todos têm acesso a ela, ela não discrimina, ela não é discriminatória, é para todos, porque Deus diz para que todo aquele que nele crê. Mas aí nós vemos algumas pessoas carentes que não podem comer o ovo da Páscoa. Outros que podem, não é uma crítica por poder e não poder, mas eu falo que é uma Páscoa onde a gente vê uma desigualdade, não é? E na verdade a Páscoa é para todos. Enfim, algumas pessoas vão fazer tantas coisas, aproveitar esse feriado e menos lembrar do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. O mal não está no chocolate em si. O problema das coisas é o uso que fazemos delas. O ideal é que todos nós usemos essa festa para levarmos as pessoas a refletirem o verdadeiro significado da Páscoa.